Olá, Habibits! Demorou, mas chegou. Está nascendo, então, a partir deste momento, o nosso Sheikh Flix, o podcast das Arábias. Nesse podcast, você vai fazer uma imersão, um mergulho na cultura árabe e vai se tornar uma pessoa muito melhor. Claro que nesse primeiro episódio eu não poderia estar só, né? Então eu quero agradecer a confiança e a participação e a presença de cada uma de vocês e também agradecer, já apresentando, a Isabela, que é advogada, especialista em cidadania italiana e portuguesa. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre. Nós temos também aqui a ilustre participação também da Sueli, que é psicopedagoga. Também vai ajudar você a entender o porquê que nas redes sociais tem tantas Habibits brasileiras se envolvendo com, entre aspas, árabes, né? Costumo falar que é árabe não puro sangue, vamos dizer assim, né? Então ela vai explicar um pouquinho por que tantas brasileiras se deixam levar por esses Habibs da internet, das redes sociais, tá? E a outra participante, já eu vou, que não é tão menos importante, já explico para vocês qual seria a função e a presença da nossa participante aqui também, tá? Mas vamos lá então. Muita gente, meninas, nas redes sociais, muitas mulheres, muitas brasileiras, né, nas redes sociais, vêm relatando para mim da situação de estar conversando, de estar se envolvendo, né, esse envolvimento com árabes. Só que o resultado disso tem sido não tão agradável. A experiência memorável dessas brasileiras não tem sido agradável, né? Muitas me procuram, no particular das redes sociais, relatando os seus traumas por conta dessas relações que vêm acontecendo, né? Então existe uma procura muito grande, um interesse muito grande pelas brasileiras em querer se envolver com homens árabes, né? Então, com a ajuda da Sueli, ela pode explicar um pouco para nós qual seria esse fascínio, Sueli, para as brasileiras em querer se envolver com homens árabes, né? O porquê que isso acontece? Explica um pouquinho para nós. Meu nome é Sueli, eu sou neuropsicóloga e também sou psicóloga clínica e logoterapeuta clínica, especialista em logoterapia. E o que a gente percebe como prática clínica, né, é que essas mulheres, normalmente, elas se encontram num momento de muita vulnerabilidade, né? Uhum. São mulheres que se separaram, estão vivendo um luto, né? Então, elas se encontram numa fragilidade muito grande. E, normalmente, é nesse período de vulnerabilidade, de fragilidade, que elas não conseguem administrar essa solidão, né? Porque a solidão ela traz tristeza, pensamentos negativos, diferente da solitude, que a solitude você pensa coisas positivas e você gosta da sua própria companhia e gosta de viver, né, na solidão, né? Então ela não se sente sozinha, né? Porque ela pratica a solitude. Já as mulheres que vivem nessa vulnerabilidade, elas são presa fácil, né, dessas pessoas, porque eles mexem exatamente com o emocional delas. Eles conseguem entrar na mente delas, né? É que chama o estelionatário mental, porque eles mexem com o sentimento delas, né? E no momento que eles conseguem entrar e acessar, porque eles têm uma técnica de convencimento, né? Então, quando elas percebem, elas já estão totalmente envolvidas emocionalmente falando, né? E no momento que elas se envolvem, aí
eles começam a jogar dessa forma. Jogar o jogo, né, com elas. O jogo com elas. E tem muito isso ultimamente, né? Tem. Não sei se é um efeito pós-pandemia. Eu vejo muitas amigas que estão nesse momento que elas não exploram mais a sua própria solitude mesmo, né? A própria companhia. E estão em busca de alguém que complete elas. Em vez de elas entenderem que seja alguém para somar, né? Exatamente, Isabela. Porque o que acontece? Nós, mulheres, nós estamos terceirizando ao outro a nossa felicidade. Né? Sim. Nós estamos buscando essa felicidade, terceirizando para o outro, porque eu preciso ser pessoa para depois estar. Eu preciso estar comigo mesmo para depois estar com o outro. E eu terceirizo esse autocuidado. Né? No momento que eu terceirizo esse autocuidado, eu me perco totalmente de quem eu sou. Sim. E nessa perda dessa minha identidade, aí eu acabo sendo presa fácil para que o outro trabalhe e domine meus sentimentos. Esse autoconhecimento, né, que as brasileiras, o brasileiro em geral, né, mas falando de brasileiras, esse autoconhecimento, né, que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque, assim, na sua grande maioria, as mulheres já carregam uns traumas anteriores, de relacionamentos anteriores, né, com o brasileiro. Sim. Então, com base no relato que elas vêm me compartilhando, que às vezes eu faço vídeos nas redes sociais perguntando, querendo entender o porquê, né? Que elas se interessam tanto pela cultura árabe, não pela cultura em si, mas por se envolver com o homem árabe. Então, assim, os depoimentos são diversos, tá? Desde, porque são homens bonitos, tem aquela vestimenta característica, né? Que é o gútara, que é o candurra, né, que parece até um vestidão, né, uma camisola, né, grande, vamos dizer assim. Também os homens que usam barbas. Então, isso chama muita atenção, pelo que elas relatam também, né? Essa imagem do homem é muito másculo, né? Essa visão do homem é muito máscula. E sem contar também que muita gente hoje nas redes sociais, o assunto, a cultura árabe virou até tema de muita gente que não tem o conhecimento, que não tem o domínio sobre o assunto, mas quer navegar no hype, né, nas redes sociais para ganhar seguidores ou ganhar likes. E aí, cada um fala o que acha, né, o que pensa, mas não com propriedade sobre a cultura árabe. Então, dentro da cultura árabe, tem a questão que também acredito eu que chame a atenção das brasileiras, você pode até corrigir, sabe, Sueli, se eu estou certo ou não, é que o homem árabe, dentro da cultura, ele foi criado para ser o provedor da sua família, da sua esposa, né, dos seus filhos, estar à frente dos problemas, das despesas, das dívidas, né? E acho que isso também alimenta muito essa fantasia, né, das brasileiras em querer se relacionar com o homem árabe. Só que, como eu falo, a cultura árabe, eu faço até uma analogia, a cultura árabe é como se fosse um deserto. Ele é grandioso, ele é colossal, ele é atraente, mas, ao mesmo tempo que ele atrai, ele chama, para poder atravessar esse deserto, a pessoa precisa estar preparada. Ela precisa conhecer sobre a cultura, não simplesmente se envolver, né? Que é um relacionamento, primeiro, virtual, que acontece, muitas vezes, ao mesmo tempo que a internet ajudou essa aproximação, as pessoas de diversas cidades, de diversos países, dos diversos continentes, mas ao mesmo tempo que há essa aproximação, também existe o quê? A falta de preocupação das pessoas saberem selecionar. Desculpa, eu ia falar, eu acho que também o que acaba, eu trabalhando um pouco, né, com outras culturas, eu acho que vem muito o choque da cultura, porque as pessoas imaginam que se envolver com árabe é se envolver com homem, que não é se envolver com uma cultura diferente da nossa, sim, no qual a questão de respeito e outras coisas são diferentes. Então, quando acho que a gente se bate com uma cultura diferente da nossa, a gente não aceita, a gente acha que aquilo é errado, que aquilo não deve ser daquela forma, por que ele tá agindo assim, e não imagina que a pessoa, ela foi criada daquela forma. Né? Então, acho que tem muito dessa questão cultural também, eu acho que envolvida, né? Quando você se relaciona com pessoa de um outro país, e é uma coisa que não passa pela cabeça das outras, né? Que estão ali vivendo aquilo. Exato. E as brasileiras, falando de cultura, Isabela, interessante você tocar nesse ponto,
tem um grupo fechado, eu criei um grupo fechado exclusivo, né? Justamente para que elas possam ter ali uma mentoria, poder aprender sobre a cultura, eu tirar dúvidas, né? Para elas entenderem, para ver se elas vão se adaptar em cima também dessa outra cultura, que não é só se relacionar, né? Com um outro homem, né? Apenas pela imagem, apenas por ser ali provedor, né? Estar à frente disso. Mas a questão da cultura, eu vejo que existe, do aprender uma nova cultura, eu vejo que existe uma resistência das brasileiras em querer aprender. É como se elas quisessem algo muito pronto, fácil, né? Então elas simplesmente querem usufruir e desfrutar dos benefícios, né? Da que aquele companheiro possa oferecer. E em cima disso que as pessoas não tão bem intencionadas, né? Nas redes sociais, eles estudam, é como eu costumo falar nos meus vídeos nas redes sociais. Eles estudam as mulheres, não só as brasileiras, como, enfim, mas o foco deles são as brasileiras, porque eles já perceberam que as brasileiras têm essa pequena brecha de não querer estudar, de não querer aprender sobre a cultura, ter essa resistência de querer estudar. E dentro desse assunto de cultura, Isabela, que é especialista em cidadania, né, italiana e portuguesa, está aqui, ela está representando a empresa Vicenza, né, que é a empresa que trabalha com cidadania. E falando isso, Habibits, você sabia que aproximadamente 30, 40 milhões, a Isabela pode até falar exatamente o número aproximado, aproximadamente 30, 40 milhões de brasileiros têm o direito a adquirir a cidadania, né? Mas falando de o que tem a ver a cidadania italiana ou a portuguesa com o mundo árabe, né? Então vai aqui uma curiosidade, né? Então, ou seja, no século passado ocorreu uma imigração em massa também, né? Dos árabes, dos sírio-libaneses, que foram para a Europa e também vieram para o Brasil. Então, falando da Itália, tem uma comunidade muito grande, né, de árabes também lá, né? Que reside na Itália, né, Isabela? Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Sim, tem uma comunidade bem grande de árabes, né? Restaurantes, mercadinhos, assim, das regiões que eles vivem. Tem um programa de estudo para os próprios árabes se tornarem cidadãos italianos que estão residindo lá e popularizando ali a Itália. A minha sócia, Giovanna, ela mora em Verona e ela me relata bastante dessas comunidades que tem lá na região, dos restaurantes, dos mercadinhos, como a gente tem aqui no Brasil lá, que eles têm os negócios deles lá e popularizam e vivem lá na Itália. Uma comunidade muito grande de árabe que tem lá na Itália. Viu que é interessante? E, então, assim, aí a gente amplia nosso leque também, né, Sueli? Então, assim, tem a questão cultural, né? E até questiono as seguidoras nas redes sociais perguntando o seguinte: você estaria preparada mesma para fazer um mergulho na cultura, né? Sair do Brasil, caso estivesse conversando com alguém bacana, alguém sério, né? Que estivesse disposto também a se relacionar com uma estrangeira, que não é tão simples assim. Sim. Dentro da cultura árabe, uma estrangeira para entrar dentro do núcleo familiar não é tão simples assim, né? Porque é uma outra cultura, igual a Isabela falou. Por exemplo, um árabe dentro do Islã, né, ele pode ter ali até 4 esposas, né? No Catar são até 5 esposas. Então às vezes é uma polêmica nas redes sociais e as brasileiras, as seguidoras que me acompanham falam: não, eu não divido, né? O meu marido eu não divido com outra mulher. Então aí elas já demonstram não estarem preparadas e de não querer, né, usufruir do que aquela cultura tem a oferecer, né? Sim, eu trabalhando com outras nações, né, cidadanias diferentes, assim, o Brasil é um país muito miscigenado. Então, a gente não tem uma cultura sólida, né? A gente é uma mistura de várias culturas. Então, por isso que quando a gente conhece várias pessoas, a gente se adapta. Mas nada é algo, assim, determinativo que seja daquela forma, né? De forma que acontece com os outros países. Né, exatamente por a gente ter essa mistura grande aqui no Brasil. E eu trabalhando com Itália, Brasil, Portugal, Brasil, eu vejo que eu tenho processos na Itália que os brasileiros, eles cobram respaldos, andamentos, que pra gente é tudo muito comum. Mas chega lá na Itália e a gente fala: olha, não é bem assim, não é assim que funciona. Ah, eles têm um X prazo, eles têm que cumprir esse prazo. Lá, o próprio judiciário acontece de uma forma, não é que nem aqui que o advogado vai lá e questiona o juiz e peticiona o que ele quer.
lá para eles é totalmente absurdo fazer um pedido que aqui no Brasil seria totalmente comum. E os brasileiros não conseguem entender, mesmo adquirindo uma cidadania de outro país. E a gente explica, olha, você vai virar cidadão daquele país. Então você tem que entender como que funciona lá naquele país, porque ali vai ser a tua outra cidadania. E é muito difícil para eles entenderem aqui isso, sabe? Então eu vejo, às vezes, comparando, né, até a questão das mulheres que querem casar com árabes e os próprios cidadãos brasileiros que estão se tornando cidadãos italianos, eles não conseguem entender que aquela é a cultura do país e que vai funcionar daquela forma. E para as mulheres, acredito que seja da mesma forma. Você tá querendo entrar na cultura de um país, mas você não quer aceitar. Você acha que vai ser do jeito que acontece aqui, daquele jeitinho brasileiro, que você aceita o que você quer e você faz a sua maneira. Mas não é bem assim. Né, pra gente, que é um país miscigenado, eu acredito que seja muito tranquilo dessa forma. Mas quando você tem regras e dogmas a seguir ali de uma outra cultura, de um outro país, é difícil para as pessoas absorverem aquilo para elas, e de fato, se elas querem. É o que a doutora ali falou, elas estão vulneráveis. Então, elas querem uma figura masculina, elas querem um provedor. Mas elas estão dispostas a aceitar o que aquela outra pessoa vem, além do que oferecer, o que ela vem pregar ali para você seguir. Ela tem que estar muito bem preparada e bem consigo mesma, né, para ela conseguir aceitar e seguir aquilo daquela forma. Então, acho que por isso que acaba trazendo toda essa confusão e essas frustrações, né, que elas acabam tendo e relatando para você, né, Jéssica? Sim. Porque desculpa, porque se elas tiverem o autoconhecimento e a certeza absoluta e a clareza daquilo que elas querem para elas não vão entrar nesse conflito. Elas simplesmente vão aceitar. Porque está tudo bem, ela está entrando num relacionamento, numa cultura que para ela foi preparada, ela trabalhou aquilo dentro dela, né, para poder aceitar e viver isso, né? Então, quando elas entram em conflito, é porque realmente elas não estão preparadas, né? Psicologicamente, elas não se organizaram para ter esse relacionamento, né? E eu costumo falar que acho que todo brasileiro deveria ter terapia, né? Começar desde pequenininho, fazer terapia, né? Acredito muito que isso iria ajudar bastante, né, as brasileiras a não caírem em qualquer conversa, né? Porque em outros momentos a gente pode estar dando dicas aí, né, para ela, em outros momentos, né, para elas poderem se proteger, né, e poder saber enfrentar e lidar com o novo, né? Porque a gente não está preparado. Sempre o novo assusta muito. E quando você não tem o autoconhecimento de você mesma, aí realmente você vai se frustrar. Porque daí você não vai saber lidar com Você sai da zona de conforto, né? E daí, se você, a partir do momento que você sai da zona de conforto e você não está seguro de que você quer aquilo, é o caos. Exato. Né? Por exemplo, questão cultural, mais uma vez. Começando pelo idioma, né? Que é o árabe, que é totalmente diferente do idioma português, né? Que é o idioma oficial no Brasil. Imaginou, o mínimo, o básico, que muitas vezes eu fico estimulando as seguidoras nas redes sociais, perguntando, você já parou para pensar, para analisar, você se mudando, saindo do seu país, né, do Brasil, indo para um país árabe, com as suas culturas, com suas leis, né, enfim, com as suas assinatura, né? Imaginou, você vai conseguir se comunicar? Ou você vai ficar sempre dependendo, né, de aplicativos, que elas usam aplicativos, né? Hoje é fácil se comunicar com pessoas do mundo inteiro, né? Usando esses aplicativos tradutores. Mas não dá para ficar em função somente disso. Você vai conseguir aprender, pelo menos o básico do árabe, né? Então há estudos, né, de profissionais da educação que falam que quanto mais a pessoa vai ficando experiente, né? Mais velha a pessoa vai ficando, mais dificuldade ela vai tendo para aprender, né, um outro idioma. Então, o idioma árabe, ele é complexo, ele é diferente, né? Então, aquilo que eu falo, a fantasia que elas criam e aquilo que até falo brincando, mas para estimular elas a refletirem, que você está sabendo mesmo com quem você está se relacionando? Com quem você está falando? Porque diante desse toda essa imaginação, essa fantasia, também as novelas que foram lançadas no Brasil também contribuíram muito para que isso acontecesse, plantasse essa semente da fantasia na cabeça delas, né? A famosa Jade, né? Quem não conhece da famosa Jade,
Clone. O Clone. Novela épica. Né? Ficou marcado, né? E volta e meia fica reprisando aí na televisão. E elas acham que vão ter uma vida de Jade, né? Uhum. E na prática, na vida real, não é bem assim que Que funciona. vão conseguir questionar, que vão fugir e que vão fazer tal coisa. Porque, querendo ou não, a novela brasileira traz essa independência feminina, né? Quando eles trazem outra cultura. Eles acham que vai ser daquela forma, né? Uhum. Mas elas também colocam... acho que o Clone coloca muito a questão de onde a mulher fica naquele posicionamento, naquela casa, né? Sim. Para que ela serve. Então, acho que vem mostrar um pouco, mas acaba trazendo um pouco dessa rebeldia da mulher brasileira. Porque, assim, e a brasileira ela não sabe jogar esse jogo, né? Ela acha que se relacionar com o homem árabe é como se estivesse falando com o homem brasileiro, Uhum. né? Então, a última palavra tem que ser a dela, né? E ele vai obedecer, e não é bem assim que funciona, porque são países diferentes, né? A comunidade árabe é diferente. Então, o que é permitido nos Emirados Árabes Unidos não é permitido na Arábia Saudita, né? E o que acontece na Arábia Saudita não é permitido no Egito. Então, são pessoas diferentes. Aí tem a influência também cultural, né? Que vai de encontro com o que a Isabela falou. Então, se é assim, se é o interesse da brasileira em querer se relacionar com um homem árabe, é igual eu falo, é igual eu dou a sugestão. Por que não começar a se interessar por um árabe, né, que tem os princípios, os ensinamentos de acordo com a religião, com o Islã, mas, por exemplo, os árabes que moram na Itália. Talvez não seria a adaptação mais fácil para ela, começando pelo idioma, né? Porque o italiano era semelhante, parecido com o português. Né? Uhum, sim, é latim. É uma língua que provém do latim. Então, querendo ou não, você acaba se virando daquele jeitinho. O árabe, olha, é algo que é totalmente diverso. Diverso. Né? Então, será que seria por aí que a brasileira poderia começar? Né? Visto que algumas pessoas têm o direito, né? Muitas vezes, de ter ali a sua segunda cidadania italiana, né? Por que não juntar útil ao agradável? Né? Por exemplo, adquirir ali a sua cidadania italiana para poder ter todos os direitos na Itália como cidadão. A Europa toda, né? A Europa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para nós. Os direitos dela como cidadã europeia, né? E, quem sabe, também se relacionar com o árabe lá fora, na Itália, né? Morando na Itália. E eu acredito que ele, por estar na Itália, ele já recebeu a influência dos italianos. Então, ele não é tão radical assim, né? Então, pode ser mais flexível. A adaptação pode ser melhor, né? E aí os traumas acabam se tornando menores, né? Se você tá buscando mesmo mudar de vida, mudar ali o teu propósito, ir atrás de algo novo, né? Tem pessoas que têm oportunidade aqui de fazer aquilo por elas mesmas, não por outra pessoa. Eu preciso de ter um marido estrangeiro para eu poder ir para fora. Não é bem assim. Você mesma pode ter essa oportunidade e você correr atrás disso, né? E, já que você quer se relacionar com o estrangeiro, porque, sim, gente, relacionar com o estrangeiro é totalmente diferente daqui do Brasil. O latino é de um jeito, o americano é de outro, o europeu é de outro, os gregos são de uma forma, o italiano é de outra. Então, cada país que você vai se relaciona com culturas diferentes. Então, se você tá buscando algo, que nem a Xuxa, né? Não existe homem pra mim no Brasil. Quero ir pra fora pra me relacionar. Faça isso por você, né? Busque se você tem um antepassado italiano, porque isso vai te abrir portas. Né? Às vezes as pessoas estão muito focadas, eu preciso achar um estrangeiro e a vida acho que vai achar no Tinder, vai achar ali e vai ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso. E não é bem assim, né? Você precisa vivenciar uma cultura, você precisa entender ela para depois dar tudo certo, né? E assim, pode ser que você encontre o teu príncipe encantado e ele queira se adaptar a você, né? Mas acho que isso são raros casos, né? Que eu vejo acontecendo. 1 milhão. 1 milhão. E muitas brasileiras, por não estudarem, assim, não querer estudar não significa que não ter acesso à informação, né? Temos a internet, claro que dentro desse tema árabe não dá para confiar em qualquer pessoa. Tem muita gente nas redes sociais que estão falando coisas que não convém, né? Não é realidade. Mas, se é uma da vontade, né? De querer encontrar um companheiro, porque se sente sozinha, né? Elas me procuram nas redes sociais e aqui já quero dizer também a participação, né, da nossa terceira convidada, que vamos chamá-las de Joana, tá? O nome é fictício, porque ela está aqui para representar uma seguidora,
né, das redes sociais, porém a história é real, são fatos reais. Então, assim, é a história de uma seguidora que me procurou, assim, desesperada, pedindo ajuda, porque não sabia mais o que fazer, por conta de ter dado a abertura para se relacionar, né, com uma pessoa na internet que se apresentou sendo árabe, e aí vocês vão acompanhar um pouquinho como foi. Conta para nós, Joana, um pouquinho da sua experiência, de como foi a sua experiência. Então, meu nome é Joana, eu tenho 48 anos e fui casada há 15 anos com uma pessoa muito controladora. Durante esse tempo, eu já vinha de uma família evangélica e tinha normas na minha casa, tinha regras que eu tinha que estar assumindo, enfim. E com o meu casamento, eu achei até que fosse uma libertação para mim. Mas o meu esposo, ele era muito controlador e a minha vida, assim, se tornou, assim, uma tragédia. Mas fiquei casada esse tempo e chegou um limite que eu não aguentei mais e acabei pedindo para separar e a gente acabou fazendo o divórcio. Nesse meio tempo, eu acabei recebendo uma curtida lá nas minhas redes sociais e acabei que aquilo me deixou muito feliz, pois eu já havia passado por tanta coisa e já estava muito, muito deprimida, muito triste, e acabou que aquele like daquela pessoa fez assim meu olho brilhar novamente, né? E senti aquele pingo de esperança que poderia estar assim mudando a minha vida, né? E cada dia que se passava, né, a gente acabou mantendo um relacionamento. Essa pessoa com quem eu me relacionei, ele era um egípcio, né? E aquilo me chamou muito a atenção, porque ele era um homem muito bonito, né? Ele era um homem muito bem apresentável, assim. Ele era um moreno, ele tinha uma barba bem aparada. Nossa, ele era maravilhoso. E ele, nossa, fazia eu ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido. Ele era muito carinhoso. Nós começamos a manter um relacionamento constante. Durante todos os dias, nós nos conversávamos por chamada de vídeo, por curtidas e fotos, e às vezes ele me ligava, e eu fui me envolvendo, eu estava completamente envolvida. Chegou um ponto ali, passados 6 meses, eu estava completamente apaixonada, porque ele me falava tudo que eu queria ouvir. Né? Ele me tratava como uma rainha. Ele me tirou daquele sofrimento que eu estava e ele me levou para viajar por mundos diferentes, né? Que eu nunca imaginei. E eu, como estava muito assim, muito debilitada emocionalmente, eu acabei me envolvendo completamente com ele. E aquele relacionamento foi-se, né? Por mais meses, enfim. E passados 18 meses, esse homem, ele me pediu um dinheiro emprestado. Na verdade, ele me contou uma história lá e eu, né, ouvi e tal. Mas também nesse meio tempo, eu senti que minhas redes ali, meu celular, enfim, ele estava travando, ele estava estranho. Estava travando, não conseguia mais tirar tanta foto, fazer tanto vídeo, ele estava mais lento. O celular estava mais lento, eu não estava entendendo, porque eu sou completamente leiga, né, nesse assunto. E a partir desse momento, ele me pediu essa quantia, né, de $5.000. E eu me vi perdida, eu falei que eu não tinha essa quantia. O que eu ia fazer? Porque eu não tinha, né? Sou classe média, não tenho meu trabalho, né, frequento a minha igreja, então eu tenho uma vida assim já elaborada, não tinha essa quantia. E no momento que eu falei para ele que eu não teria essa quantia, ele começou a mudar comigo. Ele começou a mudar e ele começou a ficar mais hostil, mais grosseiro. E eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada, mas era alguma coisa que eu não queria ver. Eu não queria ver a realidade, né? Até eu comentei com a minha família, não o contexto total, mas eu comentei, todo mundo achou aquilo tudo muito estranho,
né? Só que eu não via, eu estava completamente cega, eu estava absorvida por aquele amor, por aquele romance com aquele homem maravilhoso. Só que ele, cada vez, ele se tornava mais incisivo e ele queria essa quantia. E eu cada vez não sabia mais o que falar. Até que um ponto, a máscara dele caiu mesmo e ele falou para mim que se eu não conseguisse essa quantia, que ele ia acabar com a minha vida. Porque ele ia jogar na rede tudo, as nossas fotos, nossos vídeos, as nossas conversas, porque ele havia hackeado o meu celular, as minhas redes. Ele estava com tudo, ele estava com... A minha vida estava nas mãos dele. E eu estava simplesmente aprisionada. E eu comecei a ficar apavorada. Eu não sabia mais por onde correr. E minha vida começou a cair como uma ruína. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia para quem recorrer, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha daquilo que eu estava passando. Eu não sabia mais se eu podia contar com alguém. Eu não sabia se eu podia perguntar alguma coisa para algum especialista, porque eu tinha vergonha. E realmente eu não consegui. Eu não consegui essa quantia. E o que ele falou que ele ia fazer, ele realmente cumpriu. Ele cumpriu. Ele acabou comigo. Ele acabou. Ele mandou os vídeos pro pastor da minha igreja. Ele entrou nos meus amigos pelas minhas redes. Ele me expôs a minha vida. Ele expôs as minhas fotos, as nossas conversas íntimas que nós tínhamos. Aquilo tudo caiu, meu mundo caiu. Aquilo tudo foi pra rede, foi para todos os meus amigos. E eu me vi simplesmente desolada. Eu tive que acabar com tudo que eu tinha naquela cidade. Eu tive que refazer a minha vida em outro lugar, porque para mim ali não tinha mais lugar. O pastor não me quis mais na igreja. No meu trabalho, todo mundo me olhava. Eu não tinha mais condições de ficar ali. A minha vida simplesmente acabou. Acabou. Como começou, ela acabou. Esse homem acabou comigo. Então, é isso assim que eu trago a minha história para vocês, né? Desse sonho, né? Que acabou um pesadelo para mim. Então vocês estão vendo isso? Até fica com a voz embargada, né? É. Tu viu, Júnior, a vulnerabilidade que ela estava, né? Ela Sim. estava frágil, baixa autoestima, né? Todos os valores e crenças dela que ela tinha, né? No primeiro casamento, de não ter a realização, né? Do que ela queria para ela, né? Então, Sim. quando chega alguém, ela busca o reconhecimento, né? Como ela ficou feliz porque ele disse palavras que ela queria ouvir, que ela nunca tinha ouvido, né? Sim. E essa busca do reconhecimento no outro, né? Sim. Por isso eu disse, você precisa ser para estar, porque quando você não não tem como você estar. Aí realmente você vai ficar muito fragilizado, né? Como ela ficou, né? Daí ela se entregou totalmente para ele, porque ela estava buscando um reconhecimento e ele validava, né? Através dos elogios e da fala dele. Ele acabava validando aquilo que ela estava buscando. Isso deu um sentido de completude naquele momento de ser uma mulher, para ela talvez a mulher que ela nunca sonhou, nunca pôde ser, né? Uhum. Por causa que a religião, a religiosidade, eu falo em religiosidade, a religiosidade ela cega, né? E ela não deixa você ampliar a tua consciência sobre visão de mundo e de pessoa. Então, tu vai para uma fantasia. E a nível cerebral, né, como neuropsicóloga, o cérebro, ele não sabe diferenciar o que a fantasia do real. Para ele, tudo é realidade. Uhum. Então, no momento que eu alimento a minha fantasia, o meu cérebro vai entender que é real, que eu estou vivendo tudo aquilo e que é uma realidade. Então, alerta as mulheres aí, né, para ter muito cuidado no que fala, porque a fala, ela é curativa, mas também ela te destrói,
Porque a forma que você está falando, o teu cérebro está processando como uma verdade, né? E por que há poder em suas palavras? Porque o cérebro ele vai entender aquilo que você está falando. E ele vai organizar como uma realidade, né? A inteligência emocional entra muito aí, né? E você saber discernir aquela pessoa que apareceu do nada e tá te entregando um mundo. E o que é, de fato, você ter o pé no chão mesmo pra discernir mesmo, né? O que tá acontecendo, se isso é verdade. E é importante, nesse momento do luto, porque toda perda há um luto. A separação é uma perda. Então, há um luto que você tem que vivenciar ali. Procure ajuda. Mulheres, procurem ajuda. Né? Tá vulnerável, procura ajuda, até para compartilhar essa tua vivência que você está nesse momento, né, com um profissional para ele poder orientar. Eu já tirei muitas meninas, salvei, né, entre aspas, né, de um desastre, né, porque é assim que eles jogam, né. Aí quando elas se percebem, a vida delas já está no mundo, né? E também elas não sabem lidar com isso também, né? Elas não foram preparadas, né, para lidar com a frustração e com a exposição, né? Que eles acabam de forma cruel, né? Sem nenhum respeito por elas, né? Então, eu trabalho na clínica com a tríade do amor, do cuidado e do respeito. É preciso a gente alimentar e cultivar isso para a gente se transformar como pessoa e como mulheres, né, sabendo aquilo que a gente quer e o que é melhor para a gente, né? Porque as mulheres, inconscientemente, elas têm uma exigência social de ter alguém, Júnior. Sim. Né? Como eu sou divorciada, então eu já vi como assim formada, uma mulher bonita e sozinha. Como se isso fosse pejorativo, a gente estar sozinha. Mas é Uma uma cobrança, é né? a cobrança social social de que você precisa de alguém. Então, inconscientemente, a gente vive essa cobrança também, né? E que elas precisam estar com alguém para poder ser uma pessoa, ser uma mulher, né? Não, mas eu posso ser uma mulher também sozinha. Sim. Né? E numa separação, as pessoas focam, me separei e vou cuidar de mim. O que elas pensam? Cuidar do corpo. Emagrecer. Só que esquecem que o cérebro é um órgão do nosso corpo também, que precisa ser muito bem cuidado. Sim. Então, elas deixam isso de lado, deixam a parte mental de lado, que realmente você precisa dar terapia. Eu tô separada já faz 6 anos. E eu nunca mais me relacionei com ninguém. Tive 1 ou 2 namoradinhos, assim, mas todo mundo fica... E eu tenho filho também, e tem muito essa cobrança de, quando que você vai casar? Do meu próprio filho. Meu filho tem 11 anos. E ele me cobra, mãe, quando que você vai casar? Imagina, de uma criança ali que tem aquela visão de que a gente precisa ter um homem do lado. Então, e eu sempre tratei muito disso. Tipo, gente, preciso estar bem comigo mesma, pra daí eu estar com uma outra pessoa. Porque se a gente não tá bem consigo... Não só na vida, no trabalho, né? Até na autoestima mesmo, mas mentalmente você vai acabar, acho que até atraindo uma pessoa pior do que... igual ou pior do que você já estava, né? A lei do atração, né? Atração, né? Uhum. O que você joga, né, para o universo acaba atraindo. Energia, né? Atrai. E vocês viram, então, esse exemplo, né? Da seguidora que compartilhou, abriu a sua intimidade no particular nas minhas redes, né? Eu venho recebendo muitos relatos. Muitos. É cada história, assim, que você... Se você não estiver aí acompanhando, falando sobre... se eu chegasse e falasse assim para vocês aqui, na nossa roda de conversa, uma história dessas, eu ia falar assim pra você, não, Sheik, você... O que você tomou quando você acordou? Gente, é impossível. Você pensa que é impossível acontecer um negócio desse, né? Você não imagina. O que você tomou? O que você comeu, né? Porque não é normal. Isso daí foge da realidade. É impossível alguém, né, cair numa conversa dessa, ainda mais com pessoas de fora. Não, e ter uma pessoa que acabou com a vida da outra a troco de nada. O que o cara ganhou com isso? Isso que eu fiquei pensando, ok, conversou e tudo mais, pediu dinheiro, não conseguiu dinheiro, ele acabou com a vida dela a troco de nada. É uma pessoa totalmente
É. O Nossa. poder, né? Ele acaba tendo a questão sim. do controle, do poder, do ego, né, dele, né? Eles entram na É, mente, assim, sabe? É, E tanto é que essa história, né, que foi... Nós nominamos, né, da Joana, que é nome fictício, não vou expor aqui a seguidora, mas a história é real, né? Fatos reais, foi brilhantemente representado pela nossa Sônia, né? Que também é especialista em educação especial, então, e atriz, tá? Então, ela relatou exatamente, né? Eu ouvindo ela, é como se estivesse ouvindo os áudios dessa seguidora, né? Que relatava para mim aos prantos, assim, ao choro, que não sabia mais o que fazer. E para ela deve ter sido psicologicamente muito destrutivo, porque ela tinha crenças, valores muito rígidos nela, né? Sim. E para essa exposição, né? Então o sofrimento dela deve ter sido muito grande mesmo. Muito grande. E a mulher, ela é alvo nos dias de hoje, né? Ela acaba se tornando alvo. E essas histórias não são só mulheres separadas, desquitadas, né? Mulheres casadas também. Que estão Sabe? buscando um Tão carinho, que tão carentes, né? Dentro do próprio relacionamento. E igual ela falou, né? Ele disse tudo para mim, né? Que eu sempre quis ouvir, né? Então, tem muitas mulheres casadas que se encontram sozinhas também. Às E vezes por assim, religião né? não terminam também, né? Muito dessa questão da religião não termina. Porque Fica não é vivendo um aprovado o casamento infeliz. divórcio, né? Então Sim. você se submete. E nela, no caso dela, né, da Joana, né, ela foi muito submissa, pelo que eu entendi, né, o relato dela. Ela tinha uma submissão muito grande. Então, quando o casamento acaba, é um momento muito difícil, porque ela vai ter que quebrar muitas regras e muitos valores que ela tinha ali, né, para separar, né? E assim também, falando agora como Sônia, né? Eu penso assim que esses homens que eles entram, às vezes, ali com a pessoa, enfim, que eles estão se conectando, é a profissão deles fazer isso. É extorquir. Eles estão como profissionais do amor ali, né? Eles são profissionais. Por isso que você questionou. Ele não estava interessado no sentimento dela. Porque para ele, aquele é o trabalho dele. Sim. A função dele é essa. Trabalhar com o emocional da pessoa e procurar sugar ela financeiramente. Porque ele visa o quê? Ele quer o dinheiro dela. Ele quer ganhar, porque é a profissão dele. Ele é um estelionatário, né? Sim. Ele quer essa função. Então, o sentimento para ele não tem. Muitas vezes a realidade do país em que ele vive não é tão favorável assim. Muitas vezes não tem emprego, né? Muitos países árabes, por exemplo, a realidade é bem outra, né? Não tem emprego, não tem, às vezes, o mínimo de higiene básica. Então, se não tem, e não pode sair do próprio país, né? Dependendo, às vezes, ali, o regime do país, né? Que ele venha se encontrar. Então, ele não vê saídas. Muitas vezes, ele acaba indo por uma vertente, um lado, que a única coisa que sobra é a internet. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai para cima das mulheres, né? Das suas vítimas, que são as mulheres. E como eles estudam as suas vítimas, eles já perceberam que as brasileiras são vítimas fáceis. Vítimas fáceis. E tem, assim, relatos, meninas, vocês precisam ver. Mulheres vendendo casa, vendendo a casa, né, que tem o próprio carro, para levantar dinheiro, para poder mandar para essa pessoa, porque ele promete, me manda o dinheiro que eu vou comprar uma casa aqui, vou investir aqui, vou te receber aqui no meu país. Meu Deus. E são assim, não são mulheres novas, não são meninas, né, de Mulheres 18, mais 20 velhas. anos. São mulheres mais experientes, mulheres maduras, de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, até senhora de 70 anos que fazem empréstimos consignados para poder mandar dinheiro para esse suposto amor, né, que entra na mente dela. E aí, depois que ele consegue o que quer, vem com chantagem, igual aconteceu com a Joana, e quando, às vezes, a Habibti vê que entrou numa furada, acha que vai resolver o problema bloqueando. Então, vou bloquear aqui nos meus aplicativos de mensagem, né? Vou trocar meu número de telefone, só que não é bem assim que funciona. Não é assim que vem acontecendo. Eles conseguem encontrar essa Habibti, porque eles já viram que ela saiu do seu eixo, desestabilizou emocionalmente. Aí eles se tornam o quê? Tubarões famintos. Então, ao invés de ela querer atravessar o deserto, ela foi jogada no meio de um oceano
no meio dos tubarões. E se ela não tiver auxílio, se ela não tiver uma orientação, não fizer uma terapia, né, buscar ajuda, igual a Sueli falou, né, ela não vai conseguir sair sozinha dessa. Então, o grupo que eu tenho, que é fechado, exclusivo, que eu falo nas minhas redes sociais, serve para isso também. É uma terapia. Apesar de muita gente me questionar nas redes sociais que isso não seria terapia, mas o que é terapia? Poderia falar um pouquinho para nós, Sueli? A função, a definição de terapia. A terapia. Para mim, a terapia, para todos, né? Eu diria que não é só um trabalho de prevenção, mas de promoção também à saúde mental. É você cuidar de você. Quando você busca terapia, normalmente as pessoas que procuram, elas já chegam com a dor, já chegam com o sofrimento, né? Elas já procuram a gente quando já estão doentes, né? Então, o que a gente vai fazer ali? A gente vai ser uma mediadora no processo de ressignificação de vida e de pessoa. Porque hoje, o que existe muito no momento hoje, existe uma ausência total de sentido de vida. Se eu perguntar para vocês hoje, as mulheres que estão nos ouvindo, quem é você? Você saberia responder? Quem é você? Quem é você, né, Júnior? Quem é você, Igor? Quem é você? A maioria não sabe responder quem eu sou. E você precisa saber quem é você. E na terapia, esse autoconhecimento, essa busca de autoconhecimento e essa clareza de quem é você como pessoa e do verdadeiro sentido de vida, de que propósito você está no mundo, né? Porque qual o propósito de vida sua, né? Essas respostas você vai ter na terapia, quando você buscar o autoconhecimento, quando você buscar e procurar se conhecer. O autoconhecimento é transformador, porque você começa a evoluir, a crescer e a ressignificar e contar uma nova história, agora como protagonista da sua história. Né? A gente tem que parar de ser coadjuvante, a gente tem que ser protagonista. E ser protagonista é você ter consciência do seu papel no mundo, não viver de uma forma automática. Nós vivemos hoje muito no automatismo, e o automatismo tem adoecido vocês, porque no automatismo você perde a essência do sentido da vida. E quando você tem uma vida com consciência, você tem uma reflexão de ser essa pessoa no mundo, você vai saber estar com o outro. Eu sempre falo aos meus pacientes que você precisa ser com letra maiúscula, né? Para depois estar. E as pessoas estão para depois ser. Porque as pessoas estão buscando no outro essa procura da felicidade, a procura do sentido, a procura do propósito, e, na verdade, você tem que ter isso construído dentro de você, né? E não buscar, não terceirizar a tua felicidade ao outro. Você não é a metade, você é a laranja toda. E você Legal. precisa entrar no relacionamento dessa forma inteira. Porque você não pode ser a sombra do outro. Você não pode viver à mercê do outro. Você tem que ser você. E curar suas próprias sombras para poder ser e estar inteira, né? E a confiança, e adquirir a confiança, né? Ter essa confiança de ter alguém, né? Confiável ao lado, né? Andando ao lado, né? Ultimamente, a gente vem percebendo e acompanhando também nas mídias e também nas redes sociais sobre a questão da vulnerabilidade da mulher brasileira dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil, né? Que é a questão do sequestro relâmpago, né? Que vocês vêm acompanhando, que vem acontecendo dentro de estacionamentos, de shopping centers, estacionamentos privados, muitas vezes, né? Na própria rua. Aí vem a questão do autoconhecimento e vem a questão de querer aprender e querer evoluir, né? Tanto encontrar uma boa companhia fora, saber fazer as coisas corretas, né, Isabela? De uma maneira correta, não no amadorismo, né? Precisa estudar, precisa debruçar, porque a partir do momento que
a brasileira, né, a Habibit brasileira, ela aprender e começar a tomar o gosto de querer estudar, passar a pensar fora da caixa e começar a ter uma visão no ângulo de 360 graus, ela vai ter aqui o domínio da sua vida. Então ela vai o quê? Ela vai enxergar no ângulo de 360 graus, vai pensar fora da caixinha e vai tomar o controle da sua vida, né? Um exemplo, fala um pouquinho para nós, Isabela, para as Habibits brasileiras, né, que estiverem interessadas e querer saber mais a respeito de como, e se tem direito ou não tem direito, fazer essa pesquisa, né, se pode ou não pode, de que forma, ter essa assessoria, né, profissional. Não adianta ficar procurando, meninas, nas redes sociais e ficar ouvindo informações de um daqui, outro de lá, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que as redes sociais, né, oferecem uma enxurrada de conhecimento, porque antigamente, antes das redes sociais, todo o conhecimento que você adquire por dia, antigamente você adquiria num ano, né? Então, imaginou a quantidade de informações, né, que todos nós recebemos e estímulos que nós recebemos todos os dias, né? Então, tem que saber com quem contar, em quem confiar e aonde buscar essas ajudas, né? Então, as Habibits que se interessou e quer saber mais a respeito de se tem direito, como funciona, fala um pouquinho mais, como que elas podem? Até mesmo dos seus antepassados. Assim, eu acho bem interessante a gente descobrir quem nós somos, de onde viemos, né? Acho que esse é um ponto bem importante da nossa própria descoberta. Como eu trabalho com essa questão da cidadania, a gente lida muito com os sonhos das pessoas, né? Com o objetivo que elas têm lá fora. Então, você estar bem assessorado, essa questão de segurança. Tem gente que já vem como dono da verdade, porque eu já li na internet aquele meme, né? Se tá na internet é porque é verdade. Uhum. E às vezes não é bem assim. Existem várias formas de você fazer os processos de cidadania, várias formas de você dar entrada, vários tipos de documentação que você tem que apresentar. Cada processo é uma documentação diferente. Então, por isso que daí um profissional ali para te orientar, para te falar de onde que você começa, porque muita gente chega para nós, fala, tá, mas por onde que eu começo? Né? É você sentar, estudar um pouquinho sobre a árvore da tua família, entender se realmente você tem antepassados portugueses, italianos, alemães. E a gente, na Vicenza, a gente faz uma pré-pesquisa gratuita, né? Quando o cliente ele já Legal. vem com essas informações, eu tenho essa certidão de casamento dos meus avós. Esses são os nomes dos meus bisavós, trisavós. Isso é bem importante para a gente conseguir colocar nas nossas plataformas digitais. Hoje a gente tem uma que é totalmente gratuita, que é o Family Search. E também tem o MyHeritage, que a gente usa. Essa é uma plataforma paga, mas a gente tem o Family também, que às vezes a gente até indica para quem quer se aventurar, né? Não é tão fácil assim de mexer, você tem que ter meio que um conhecimento ali básico de que informação colocar, como colocar, porque às vezes o cliente fala, já procurei e não achei nada, eu falei, não, mas passa para mim que a gente vai dar um jeito aqui de procurar. Então, acho que esse é o primeiro passo de tudo, é você entender ali tua genealogia, falar com seus avós, fala com as pessoas mais antigas da família para você ter esse mapeamento, para descobrir quem você é, de onde você veio, quais influências que você tem, e através dessas informações passar pra gente ali pesquisar e saber te orientar, qual caminho seguir, se você tem um caminho a seguir, né? Com relação também, a gente vê toda a questão de gerações, porque hoje a portuguesa ela tem um limite geracional, né? Que é neto, porque a gente se fala, mas eu sou descendente de portugueses, né? E tá, mas para você poder fazer cidadania tem um limite geracional. A gente sabe que os portugueses colonizaram o Brasil. Provavelmente, em um momento na nossa árvore, a gente deve ter um português ali. Só que não é tão fácil assim. Aí tem os sefarditas, que não tem limite geracional por conta de uma reparação histórica, porque os sefarditas são os judeus que vieram fugidos de Portugal para cá, mudaram o sobrenome. Você consegue ser de uma geração mais antiga, ali de 1800, 1700, 1500. Né? Então, tem toda uma questão do genealogista. Viagem no tempo. Não, total. Eu descobri que eu tenho na minha árvore 15ª geração, o Bicudo é o sobrenome dele, que é um português, né, sefardita, bem conhecido, já conhecido pela comunidade israelita, no qual eu poderia fazer a cidadania. Eu tenho minha italiana, então eu acabei foi por questão de conhecimento mesmo. Acho muito legal a gente sentar, pesquisar. Normalmente, quando eu tô com amigos na minha casa, eu falei, gente, vamos pesquisar aqui. A gente pesquisa, eu começo a mostrar, às vezes, fotos. Acho essa parte muito legal, quando a gente começa a encontrar históricos com fotos, para as pessoas entenderem de onde elas vieram, então, e qual a oportunidade delas seguirem, né? Tem uma expectativa
além, né, do que só você pensar num casamento e num relacionamento para você seguir tua vida. Não, pensa com si mesma, onde eu posso chegar, o que eu posso conseguir comigo mesma, né? Então, acho que essa parte é bem importante ali de você saber quem você é, estudar as suas possibilidades antes de você pensar na possibilidade de ir com outra pessoa. Óbvio que você ter alguém do seu lado facilita muita coisa, né? Porque todo mundo quer. Mas é o que a doutora falou, você tem que saber consigo mesmo, você tem que estar bem ali mentalmente e tá com o teu plano. Se tiver alguém pra te somar, maravilha. Mas que seja alguém pra te somar também, né? Com certeza. Só que é interessante. Com certeza. Só que é interessante. Isso é muita terapia, gente. Terapia. Muita terapia. Faço 2 anos já. Tá vendo? Tá vendo a terapia? Tu viu que a terapia... Mas sei que eu dá achei assim, crescimento. bem interessante, né? Essa proposta que tu traz, né? Com profissionais, assim, Legal. confiáveis, né? Profissionais que cuidam dessa parte, né? Eu achei muito bacana, por isso eu também entrei nesse podcast para vir a somar, porque é um serviço de utilidade pública, porque são pessoas que estão na ativa, mostrando uma realidade que acontece todos os dias, né? E te parabenizo pela essa tua, né, essa tua ousadia de estar, né, colocando à frente esse trabalho, esse projeto, porque muitas não têm essa oportunidade. E você está abrindo esse leque, eu achei assim... Um apoio, né? Nossa, muito tem que trazer mais histórias, gente. Isso é algo que você não imagina que acontece. E a partir do momento como a gente tem acesso a essa informação, você ter acesso, poder ver essa história e saber, nossa, uma amiga minha contou tal coisa. Aí você consegue também ser uma rede de apoio, né? Do que pode estar acontecendo. Ajudar, eu acho né? muito interessante trazer isso abertamente ali para suas seguidoras, principalmente, que acabam às vezes passando por isso e nem imaginam. Ou às vezes a amiga tá passando por aquilo, contou algo que dá aquele gatilho e que, Verdade. opa... Né? E isso é muito importante a dividir mais, né? É que as mulheres têm a questão também da competitividade, né? Tem. Elas são muito competitivas entre elas e é preciso aplicar mais sororidade, onde que tem essa união, essa cumplicidade entre nós, né? E se a gente tiver isso, a gente vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa se a gente tiver essa união, essa cumplicidade entre nós. Sim, e esse trabalho, né? Demorou um pouquinho, mas finalmente estamos aqui estreando, né? Com chave de ouro, né? Estamos falando do mundo árabe, muito ouro, inshallah, né? Então é só o começo do nosso projeto, dessa história, né? Até peço para quem está assistindo o vídeo agora, nos acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar na descrição todas as informações das redes da Vicenza, né? Que é uma empresa séria, e muitas podem estar questionando, tá, mas se você é árabe, o que você está falando da cultura italiana? Bom, isso há 46 anos atrás, que não tinha nem sinal, né, do nascimento e surgimento da internet, é algo que deu certo na minha família, né? Então eu falo que 50% de mim é árabe e 50% de mim é italiano, né? Então se deu certo com papai e mamãe lá 46 anos atrás, imagina hoje tendo acesso à internet. Porém, precisa conhecer, precisa se juntar às pessoas sérias que estejam dispostas a querer ajudar, né? E esse podcast surgiu com essa finalidade, da gente trazer à tona aqui na mesa dessa conversa, para que você possa fazer autorreflexão, pensar e saber com quem você pode contar, né? Então, hoje, você que está assistindo em qualquer cantinho do mundo, brasileiras que moram na Europa, brasileiras que moram na América do Norte, no Brasil, no Nordeste, no Norte, né? No centro do Brasil, quer saber mais a respeito de se você tem direito à cidadania, eu vou deixar na descrição também os contatos da Vicenza, também vou deixar o contato também da nossa neuropsicóloga. Que atendo online também. Ótimo, isso que eu ia perguntar, se você atende online atendo também. Online. Né? Vou deixar também os contatos da nossa psicóloga, neuropsicóloga, né? Também temos aqui a ilustre participação da nossa atriz, representando cada uma de vocês aí de casa. E olha, para o próximo episódio, você não pode perder. Então, já se inscreva, já acompanhe a gente nas redes sociais, porque a mulher está numa posição vulnerável. Costumo dizer, a partir do momento que ela tomar o controle da sua vida, ela vai dominar o mundo. Ela domina o mundo. A questão é que elas ainda não se deram conta do poder e do potencial que elas têm. Só que não no sentido pejorativo, mas no sentido correto da palavra. Então, no próximo episódio, nós vamos trazer aqui profissionais, né? Tem aí também uma questão de que todo mundo fala
que onde o árabe toca, tudo vira ouro. Qual é o segredo dos árabes de que entra no mundo do comércio, né? Qualquer árabe, né? Árabe, tá, meninas? Não é turco. Não chama árabe de turco, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que que todo árabe tem a sua função relacionada a comércio? Por que que eles se dão bem, né? Sendo que brasileiros, quando tentam realizar o sonho de serem empreendedores, não conseguem passar do seu segundo, terceiro ano, né? Diante dos desafios. Então, isso no próximo episódio, profissionais vão trazer aqui a experiência deles, a experiência de como é ser um empreendedor no Brasil e como pode ser empreendedor caso queira ser empreendedor fora. Exemplo aqui é Dubai. Você sabia que em Dubai o empreendedor não paga imposto para abrir empresa e o sheik do Dubai não interfere na contratação do empregador com o empregado? Tudo isso a gente vai falar no próximo episódio. E também um profissional especialista em artes marciais, karatê, nosso mestre Jefferson, vai estar compartilhando aqui conosco, trazendo dicas de defesa pessoal. Já que as mulheres estão numa posição de vulnerável mesmo, então é importante saber como se proteger, né? Já que está em alta, infelizmente, o sequestro relâmpago no Brasil, né? Com relação às mulheres, contra as mulheres. Então isso e muito mais você não pode perder agora que já estreamos, não vamos parar. Então, se junte conosco, vamos fazer história, né, meninas? Com certeza. Quero agradecer a presença aqui da Isabela, né? Gratidão pela confiança, a participação, tamo junto. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui participando, espero vir mais vezes, quero ouvir muitas histórias, vou estar acompanhando sempre o podcast também, porque achei um assunto bem interessante. Obrigada, Joseph, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, Joana, né, que está nos assistindo nas redes sociais, representada pela nossa atriz Sônia. Gratidão, Sônia, tá? Pela participação, também pela nossa neuropsicóloga. E foi um prazer, porque eu sou apaixonada em cuidar de mulheres, então, para mim, é muito importante estar aqui com vocês. E eu também agradeço o convite, assim, foi uma experiência bem diferente e muito proveitosa, assim, eu gostei muito e também aprendi muito aqui com as colegas, né? Nossa, abriu, assim, mais um leque de horizontes de informações. Que bom, que bom. Então fique ligadinho nas nossas redes sociais que nós vamos anunciar outros episódios. Muito obrigado para você, pela sua audiência e até a próxima.